Olá, seja muito bem-vindo a mais uma temporada do Saúde News aqui nos podcasts da Band News FM. Eu sou Marcos Lacerda, é um prazer ter você aqui. E nessa temporada agora a gente vai debater diversos aspectos da saúde, vamos falar mais pra frente do Outubro Rosa, traremos dicas de saúde mental também, mas neste primeiro episódio dessa nova temporada do Saúde News a gente vai debater um pouco sobre fraude em planos de saúde. Você sabia que, às vezes, uma atitude simples de assinar, por exemplo, 2 folhas quando você vai num consultório pode se tornar um caso de polícia? Pois é, para isso, a gente está aqui para debater um pouco mais com a diretora executiva da Fena Saúde, a Vera Valente. Muito obrigado por ter um tempo de trazer aqui para a gente um pouco mais de que tipos de fraude a gente pode estar cometendo e, às vezes, nem sabe no plano de saúde. Obrigada, eu que agradeço aí, Marcos Lacerda, pela oportunidade para tratar de um tema tão relevante para a sociedade. E esse bate-papo é apresentado pela Golden Cross. Então roda a vinheta e vamos começar. Vera, vamos começar então, digamos assim, de uma maneira mais geral. O que as pessoas podem estar cometendo de fraude? E vamos primeiro numa inocência, digamos assim, de quem tem o plano de saúde, né? E nem estar sabendo que está cometendo essa fraude. Que tipo de fraudes num dia a dia, no cotidiano da pessoa, ela pode estar cometendo sem saber? Então, tem uma série de atitudes corriqueiras, né, que nós vemos aí no dia a dia acontecendo, que passa a sensação de que é algo adequado, mas é uma fraude, que é algo que não está previsto no contrato, que é algo que não é correto. Então, vai desde fracionamento de recibo. Você vai ao médico e tem um valor da consulta e você pede ou é oferecido para você e você aceita dois recibos, 2 notas fiscais para uma consulta. O que é correto, a cada consulta, uma nota fiscal. Uma outra questão, muitas vezes você chega numa clínica e te falam assim, né? Quem já não ouviu isso? Olha, você vai fazer uma série de procedimentos aqui, tudo o seu plano vai pagar, inclusive você nem precisa se preocupar, eu vou te ajudar. E pedem seu login e sua senha. O login e a senha do plano de saúde é quase como... na verdade, ele é mais perigoso de ser concedido do que a própria senha do seu cartão bancário. Sim. Porque o seu cartão bancário tem uma limitação, que é o seu saldo. No plano de saúde, podem ser feitas coisas na casa de centenas de milhares de reais e você sequer sabe. Então, pedem seu login e sua senha, cria-se uma série de procedimentos com a roupagem de que é algo permitido e, com isso, gera um volume de dinheiro para pagar procedimentos que o plano que a seguradora não cobre, que não é o plano de saúde cobre. Então, assim, você vê que nessa historinha que eu contei, você tem várias situações que levam à fraude. Login, senha, criar procedimentos não coberto, com cara de coberto, gerar um volume de recursos muito além do que seria o caso do que está sendo feito e tudo isso é configurado como fraude. E pegando aqui alguns pontos de procedimentos que podem não ser ligados ao plano de saúde, como que o beneficiário identifica isso? No contrato do plano de saúde, ele tem os tipos de procedimento que ele pode fazer. E num dia a dia também, no cotidiano, já tem procedimentos que nenhum plano cobre, né? Isso. Então, com certeza, no contrato você tem o que a gente chama do rol da ANS, né? A lista de tudo que o plano cobre, mas simplificando com relação ao que a gente está vendo no dia a dia, plano de saúde não cobre procedimento estético. Essa é a grande mensagem. Então, se te oferecerem botox, se te oferecerem cirurgia plástica, de estética, se te oferecerem qualquer coisa personal, porque a coisa chegou num nível tal de, vamos dizer, de cara de pau, que você olha na internet, no Instagram, propaganda de clínica. Clínica de emagrecimento, venha emagrecer, seu plano cobre o teu personal, teu plano cobre massagem, cobre o botox, cobre o chip da beleza, plano não cobre nada disso. Então, esse é um sinal de alerta. Esse tipo de oferta, você está sendo usado para enriquecer um terceiro. Seu plano de saúde, algo que ou você paga com muito sacrifício ou a empresa está concedendo para você, você está sendo um veículo, você está sendo usado para fraudar o sistema de saúde. E qual é o papel do beneficiário no combate a esse tipo de fraude? Não aceitar, né? Então, a gente, como Fena Saúde, como federação que reúne aí as grandes operadoras, as grandes seguradoras, a gente está investindo em comunicar para esse
usuário, para o famoso dono da carteirinha, né? Mesmo a gente não tendo mais uma carteirinha física, né? Dessa carteirinha virtual. Não empreste a sua carteirinha para uso por terceiros. Não aceite compartilhar seu login e sua senha. Nesse ambiente, podem fazer várias fraudes em seu nome, inclusive que podem se reverter contra você, né? Então, pode se reverter contra você em colocar você ser envolvido na fraude como partícipe da fraude, pode vir contra você por você fazer coisas que você não deveria fazer, né? Procedimentos de saúde que podem te colocar em risco e podem te envolver, inclusive, levando ao cancelamento do seu plano e levando à sua demissão, porque quando é plano empresarial e a empresa descobre que a pessoa utilizou da forma errada, pode levar a demissão do funcionário. E aí tem o lado também das operadoras, né? Que estão cada vez mais lutando para evitar esse tipo de fraude. Como é que é o papel também da Fena Saúde, junto com as operadoras, na tratativa, quase que garimpando esses tipos de fraude e denunciando? Nós temos atuado fortemente nisso, como eu comentei, primeiro na informação, então é muito importante um programa como esse, né, com essa visibilidade, né, que consegue repercutir, né, que consegue dar ressonância para essa informação, que a gente acredita muito na informação, que a maioria das pessoas ou desconhecem ou não entendem a gravidade desse tipo de atitude, então que as pessoas tenham consciência, nós acreditamos que isso já reduz muito de uma série de condutas inadequadas, até se a pessoa insistir em fazer, agora ela vai fazer sabendo que está fazendo uma coisa errada, que está cometendo uma fraude. Então, informação. Mas a gente também está indo além. A gente está indo para a questão de ver com a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar uma atuação mais forte com relação a esse tipo de conduta, a questão dos anúncios, das propagandas que são indevidas, elas são propagandas falsas, porque você não pode cobrir o que está sendo anunciado. E isso está chovendo em rede social, né? Isso chovendo em rede social. E isso é inaceitável. Então, a gente vai estar tentando agir, não só caso a caso, mas também de uma forma mais estruturada, chegando ao extremo, né? Eu brinco que são vários tons de cinza, né? Desde o fracionamento do recibo até a questão criminal. Então, a gente está chegando como Fena Saúde e as associadas ao ponto de entrar com notícias crimes, abrir inquérito, ações cíveis contra prestadores, contra clínicas, contra beneficiários. Então, assim, uma ação estruturada, mas com grande força na comunicação. Agora, Vera, o plano de saúde é importante para todos e, ao mesmo tempo, tem o uso consciente do plano de saúde e tem aquele uso abusivo, como são esses da fraude, né? O que o beneficiário tem que ter em mente quando se tem um plano de saúde? Quais são as formas de um bom uso do plano de saúde? É o uso racional do plano, ou seja, o plano é para cuidar da sua saúde. Então, diferente até, a gente gosta de brincar, que diferente de outras formas de seguro, né, que você contrata o seguro para não usar, é desejável, né? O plano de saúde quer que você use o seu plano de saúde para se cuidar, para você evitar internações desnecessárias, para que você faça prevenção, para que você controle, né? No caso de uma pessoa com hipertensão, com diabetes, ela controle a sua situação de saúde, para que você tenha qualidade de vida, para que você tenha qualidade de saúde, porque ninguém quer ser internado, ninguém quer fazer cirurgia, né? Você tem isso como uma segurança, mas todo mundo quer viver bem, com saúde. Então, vai desde o autocuidado, a gente está falando muito sobre isso desde que começou a pandemia, especialmente porque vimos de uma forma muito chocante, né? Muito drástica, que as pessoas que tinham sua saúde mais controlada, mais bem cuidada, tiveram, via de regra, desfechos melhores em contato com a doença. Então, vai desde esse autocuidado, como esse uso racional, o uso para você cuidar da sua saúde, se manter bem, mas fazer isso dentro do que está contratado, do que está previsto, sem excessos desnecessários, né? Às vezes você vai no médico, pedem, porque uma coisa que a gente está vendo muito também, são clínicas que você chega e pedem uma lista de 150 exames. Ninguém precisa fazer 150 exames. É óbvio que por trás daquela lista está a geração de um recurso para se converter numa série de outras coisas que o plano não cobre. E a consequência maior que eu acho que a sociedade tem que entender é que isso volta para o bolso de todos.
O plano de saúde, ele não gera recurso, ele administra o recurso. E o recurso de quem? O nosso, que paga o plano. Empresas, famílias, pessoas físicas. Então, tudo que lesa o plano indevidamente, todos vão pagar essa conta. Então, assim, a pessoa acha, olha, eu estou me beneficiando porque um botox de R$ 1.500 eu consegui fazer pelo plano. Mas pode ter alguém que está fazendo algo, um procedimento de R$ 150 mil. E você também vai pagar. Então, essa conduta de acordo com o que está previsto, de acordo com o que está contratado, e buscando não só a questão de não cometer fraudes, mas esse uso racional, o uso correto, evitando abusos, é o importante para manter a sustentabilidade disso, ou seja, para que esse plano continue cabendo no bolso das pessoas, cabendo na conta das empresas. Esse eu acho que é a grande discussão como sociedade. É o que a gente chama de aumento da sinistralidade. A palavra é horrorosa, né? A palavra é horrorosa. E quando tem esse aumento da sinistralidade, obviamente, acaba impactando no beneficiário, né? Porque o termo é horrível. O termo é horrível, mas sinistro, né? Já vem do sinistro de carro e toda a sinistralidade, ela reflete o uso desse sistema, né? Seja para pagar conta médica, seja para pagar hospital, seja para pagar uma cirurgia. Então, esse uso, né, forma todo um custo assistencial que ele é computado, que ele é olhado no momento de se calcular o reajuste. Então, se você tem, pesando nessa conta, coisas indevidas, ele vai ser redistribuído para todos que pagam plano. Então, a limitação de dar cada vez mais, ou dar coisas indevidas, ou dar coisas caríssimas, né, como a gente vê algumas tecnologias hoje, alguns tratamentos, a limitação é o bolso das pessoas, a capacidade que as pessoas têm de pagar mais e mais. Então, eu acho que essa consciência ela é muito importante. Agora, Vera, a gente tem alguns dados aqui da FENA Saúde em relação ao que a gente traz nesse bate-papo. O número de fraudes, paralelo ao número de notícias crime, a questão do reembolso, e a gente tem números de 2018 a 2022 que mostram um pouco esse movimento, né? Passamos por um período de pandemia também. Para a gente trazer para quem está acompanhando, em 2018 foram 75 notícias crime. Em 2022, chegou a 738 no ano. No acumulado de 18 a 22, 1.728 notícias crime. E para se ter um comparativo do último ano de medição, né, 21/22, a gente teve um aumento de 43%. Isso reflete também na questão do reembolso, porque em 2018 o reembolso chegou a 6 bilhões de reais. Em 2022, 11,4 bilhões de reais. Vera, explica um pouco para a gente esse número, essa preocupação que a FENA Saúde tem junto com os planos de saúde, com esse número que aumenta e, ao mesmo tempo, as irregularidades estão aí e vocês vêm combatendo isso. Então, esses dados eles estão conectados, porque o que aconteceu? O grande alerta, né? Nós percebemos que com a pandemia, até um aumento da digitalização, né, de tudo, né, em função da pandemia, de todos estarem em casa, nós começamos a perceber alguns movimentos diferentes. Então, esse exemplo que você deu, né? Mesmo que você atualize monetariamente esses 6 bilhões de 2018, ele não dobraria em 2022. Então, chamou a atenção. Quando a gente começou, como setor, né, usando inteligência artificial, entender esses números, começamos a perceber uma série de condutas indevidas, né? E parte dessas condutas realmente criminosas. E aí, é o que levou nesse aumento de notícias crimes. Eu acho que a mensagem importante para a sociedade é que as operadoras elas não geram recursos, elas administram os recursos dos beneficiários e elas fazem isso com muito critério, com muito rigor. A demonstração da nossa responsabilidade no bom uso desse recurso se traduz em notícia-crime, se traduz nessa campanha que a gente está fazendo, ou seja, a preocupação que temos na boa gestão e de não deixar que algo indevido venha a sangrar mais ainda um sistema que a gente precisa, na verdade, fazer o movimento contrário, né? Deixá-lo forte, robustecido, para que as pessoas usem quando elas precisam. No início do nosso papo aqui, você detalhou alguns tipos de fraudes, 2 guias, entregar senha e login, tem a questão também de
procedimentos que o plano de saúde acaba não cobrindo. Vamos detalhar aqui algumas formas em que a pessoa pode estar cometendo uma fraude e que às vezes não sabe, ou também tem pessoas que sabem que estão cometendo a fraude e vem com aquele discurso: eu estou pagando pelo plano de saúde, então eu preciso usar. Como é que a pessoa identifica isso? Quero voltar a um ponto que você falou importante, né? Esse raciocínio de que plano de saúde é uma poupança. Não é. É o mesmo conceito de qualquer seguro. Todos contribuem para quem precisa usar no momento necessário. Então, assim, às vezes você escuta: não, eu fiz o Botox pelo plano porque eu paguei meu plano a vida inteira e nunca usei. Aí eu faço analogia: você pagou o seguro do seu carro a vida inteira, nunca usou. Você vai bater seu carro no poste? Quero pegar um carro zero agora? Não. Calma aí. Então, por quê? O conceito não é de poupança. O conceito também é uma palavra, né, horrorosa: mutualismo. O que vem a ser isso? Todos contribuem para quem precisar, na hora que precisar, poder se utilizar. Então, esse é o conceito por trás. Então, indo nos tipos de fraudes, né? Algumas são conscientes, algumas têm entendimento do consumidor, algumas ele está sendo usado. Então, e elas se cruzam, né? Elas estão interconectadas. Então, 2 recibos para um procedimento ou uma consulta, cada procedimento, um recibo. Você fazer coisas não cobertas, e aí é muito importante falar da questão estética, né? Fazer uma coisa não coberta. A gente tem consultório dentário que tem o procedimento estético e tem o dentista. Isso, e faz um pacote e coloca o recibo só de uma coisa coberta. Então, você não pode. Coisas estéticas, sob hipótese nenhuma, o plano, a menos que ela esteja relacionada com outro tipo de cirurgia, com outro tipo de patologia, dentro da regra apenas estética, o plano de saúde não cobre. O login e a senha, porque aí eu falei, essas fraudes se misturam. O login e a senha, na verdade, inocentemente, né? A pessoa dá achando que ela está tendo uma facilidade. Na verdade, ela está sendo usada para enriquecer terceiros. Sim. Um alerta, clínicas em que você chega e fala assim: olha, aqui você vai fazer uma série de exames que você precisa. Aí vem muito essas listas de 100 exames, 150 exames. E você colhe o seu material numa clínica que não é credenciada ao plano, porque ele quer pedir na forma de reembolso valores muito maiores do que seriam os valores praticados em laboratórios. Assistido, não? Não. Esse é uma forma de gerar um volume de recursos para a própria clínica. Então, assim, fica um alerta que muitas dessas clínicas, a gente não sabe se elas são validadas pela vigilância sanitária, se elas têm certificação para coletar material humano. Então, a pessoa pode, inclusive, estar colocando a saúde dela em risco. Então, não tem por que você colher o sangue, fazer um exame numa clínica qualquer, se você tem laboratórios credenciados, fiscalizados, na rede credenciada do plano. Então, é muito importante se alertar que esse hoje é um mecanismo para gerar um volume grande de recursos. O reembolso assistido é muito isso que eu falei. Seu login e sua senha. Fica tranquilo, eu vou providenciar tudo para você. Cirurgias desnecessárias, aí o consumidor é realmente vítima, né? Olha, eu vou fazer uma cirurgia de coluna. Então, a gente às vezes vê na segunda opinião que não era necessária aquela cirurgia. Aí você tem, às vezes, posicionamento de profissionais para oferecer determinados tratamentos, determinados procedimentos. Então, eu acho que o consumidor tem que estar alerta. No caso escancarado de uso realmente fraudulento e indevido, contactar o plano. A Fena Saúde hoje tem um canal de denúncia, então você precisa agir, porque você vai estar se protegendo, né? E tem a questão de que quando você recebe um reembolso e a clínica te cobra, você transferir esse valor para a clínica, né? Tá tudo conectado. Você chega lá, olha, tudo aqui que você fizer vai estar coberto, aí gera normalmente uma lista de exames, e aí fala que vai estar coberta a sua massagem, o seu equipamento XYZ. Tem muito em clínicas de estética essa dinâmica, e seu plano vai pagar tudo. A única coisa, se você não precisa pagar nada agora, a única coisa que você precisa me fazer é quando cair o dinheiro na sua conta, você transfere. Então você transfere R$10 mil que você não sabe do que é, e achando que está sendo beneficiado. E, na verdade, o beneficiado é o dono da clínica, é quem está te induzindo a essa conduta errada. E para o setor de saúde suplementar, quanto isso impacta?
esses tipos de fraude? Olha, essa é uma medida difícil. Assim, nós temos um número do passado, a gente está buscando atualizar esse número, porque você tem, na verdade, uma sobreposição de coisas. Você tem linhas tênues entre fraude, como eu falei, tem a fraude de organização criminosa até você fracionar recibo. Você tem abusos, né? Então, que não precisava fazer, mas vamos fazer porque você tem plano de saúde, né? Ou aquela, você tem plano, então vamos tentar tal tratamento, vamos fazer tal exame. Mas se eu não tivesse plano, eu precisaria fazer esse exame? Então, eu preciso ou não preciso, né? Quem já não ouviu isso, né? Ah, você tem plano de saúde? Qual o tipo do seu plano de saúde? Ah, então faz o exame no lugar tal, com um profissional tal. Mas se eu não tivesse plano, eu não precisaria do exame? Então, fica essa questão, então, que é uma coisa meio abusiva e passa pelo desperdício, né? Que a pessoa vai no médico, faz uma lista de exames, depois vai em outro, faz os exames de novo. Então, você, na questão do desperdício, você tem aí nessa cadeia, uma série de coisas, né? Na cadeia da saúde, da atenção à saúde, uma série de desperdícios que a gente também precisa ver. Então, o número de 2017 é que a gente teria em torno de 28 bilhões em desperdícios, fraudes, abusos. Então, assim, o que é importante é que isso tem que ser reduzido, que isso tem que ser batido, e nós estamos fazendo a nossa parte como setor, querendo envolver a sociedade, conscientizando não só o usuário, buscando conscientizar esse profissional de saúde, porque todos dependem desse sistema, né? Se esse sistema naufragar, não naufraga, né? Vai para o SUS, a pessoa que hoje está na assistência privada, o que é ruim para essa pessoa, mas é também muito ruim para o SUS, que já está subfinanciado, é ruim para a operadora em si, e é péssimo para a sociedade como um todo. Então, porque você vai ter o quê? Você tem o fim dos hospitais privados, né? O hospital privado hoje, 85% do faturamento dele vem dos planos de saúde. Se não tiver plano de saúde, você não tem hospital privado, né? O médico não tem o canal do privado. Então, é importante que todos briguem por essa sustentabilidade. Teve um outro processo aqui também que eu lembrei agora durante o nosso papo aqui. Quando você vai ao médico, o médico pede para você fazer exames e o retorno. Alguns médicos consideram que o retorno não é uma consulta, você está voltando lá. E outros médicos abrem de novo o processo. Isso é fraude? Isso não é fraude? Como é que o usuário pode? Tem pessoas que pensam que é fraude esse retorno ser cobrado como uma consulta. Existem regras das operadoras, né? O retorno com mais de 15 dias ou com mais de 30 dias. Agora, certamente, se não é uma nova consulta, isso é um abuso, né? Como eu falei, a linha é tênue, né? Entre a fraude e o abuso. Mas seria um abuso, porque se você fez uma série de exames, você está voltando, o retorno ele não deveria ser cobrado. E Vera, os canais de comunicação da Fena Saúde, para as pessoas denunciarem, e qual é o passo a passo também, né? Uma vez que a denúncia chega na Fena Saúde, como é que é feito esse encaminhamento? Então, vamos lá. A gente fez essa campanha. Dentro da campanha, a gente criou um site www.saudesemfraude, tudo junto, .com.br. É que o site porque os e-mails da Fena são .org. Então, www.saudesemfraude.com.br. Quando você linka nisso, você vai ter uma cartilha muito legal que explica de uma forma clara, objetiva, didática, a questão do reembolso, o que você pode, o que você não pode, os alertas que você deve ter. Tem um vídeo, manifesto que a gente fez da campanha e todo um material que a gente construiu em torno do tema. E lá você tem o clique denúncia. E aí você pode colocar os dados. Nós temos trabalhado várias denúncias que entram por esse canal. Agora, o que é importante, né? A gente tem que ter responsabilidade de verificar a materialidade, né? A gente não pode sair aí aos 4 vezes, claro, né? Então, a gente age com muita responsabilidade, levantando informações. Olha, isso aconteceu com essa determinada clínica, ou com esse determinado prestador, ou essa determinada situação. E a gente olha se isso se repetiu com outras operadoras, mas a gente está dando andamento a tudo que tem chegado. E queria pedir para você as considerações finais, né? Esse bate-papo nosso está chegando ao fim. Que mensagem você pode passar depois, digamos assim, dessa aula que você deu sobre fraude aqui para a gente? Quem está acompanhando o nosso
canal no YouTube também já pegou diversas dicas, pegou diversos pontos e que, às vezes, poderia estar cometendo um crime e que agora vai ficar mais atento. Quais são as dicas finais e a sua consideração final que você pode trazer para a gente? Acho que a mensagem principal, até uma propaganda do passado, se eu não me engano, era com água ou eletricidade, que é sabendo usar não vai faltar, né? Então, você usar corretamente vai garantir a manutenção desse benefício, seja via empresa, seja via o seu próprio bolso, e você, na hora que realmente precisar para aquilo que você contratou, porque normalmente a pessoa tem consciência que ela contratou, ou que ela valoriza aquilo, para a hora que ela tiver um problema, que ela realmente necessitar. E aí você vai poder contar com o plano. E aí vem, não se deixe usar, você está sendo usado para enriquecer terceiros. Um alerta, em nenhum momento da sua vida te oferece, nenhum outro setor da sua vida alguém te oferece, olha, faz tudo o que você quiser, tem um terceiro para pagar e você nem precisa pagar agora. Então é uma mensagem de alerta. Não peça e não aceite fracionamento de recibo, seja de consulta, seja de procedimentos. Plano de saúde não paga nada estético, não paga botox, não paga massagem, não paga drenagem, não paga personal. Então, fique atento a esses oferecimentos e não aceite, não compartilhe seu login e sua senha, não empreste a sua carteirinha. Com isso, você é o maior beneficiado, né? E temos uma lembrança para você aqui também, velho, da Golden Cross. Legal! Forma de agradecimento ter vindo aqui ao que Saúde News. simpático, agradeço a você, Marcos, e agradeço a Golden Cross por essa oportunidade. Parabenizo a iniciativa, a gente precisa dar eco mesmo para essas mensagens importantes. A gente agradece a sua vinda aqui e esclarecendo esses problemas, e agradecemos também a você que acompanhou esse nosso videocast. E, claro, se inscreva no nosso canal, espalhe para todo mundo, chegou aqui até o final desse bate-papo, gostou do assunto e pode replicar isso para outras pessoas. E em breve teremos outros vídeos também aqui no Saúde News, então também já fique ligado nessa playlist especial. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.